Bonjour Bom dia. à tous, Bom dia a todos, à toutes. a todas. Bonjour mes frères, Bom dia, irmãos. bonjour mes sœurs, Bom dia, irmãs. amis, visiteurs, Amigos, visitas, bienvenue. sejam bem-vindos. Vous êtes dans la maison de Dieu. Estão na casa de Deus. Pasteur, Pastor, merci de m'accueillir chez vous. obrigada por me receber em sua Vous casa. prenez un grand risque. O irmão tomou um risco muito Vous ne me grande. connaissez Correu um pas risco muito grande porque não me conhece et vous laissez la place à un e deixou étranger. lugar a um estrangeiro. Mais Didier, c'est pas moi. Mas o Didier não sou eu. Merci de m'accueillir dans ce lieu. Obrigada por me receberem neste lugar. Mon épouse n'est pas avec moi. A minha esposa não está comigo. La semaine dernière, nous étions à la Convention des Assemblées de Dieu Na semana passada estávamos na Convenção das Assembleias de Deus, à Montluçon. em Montluçon, Et pendant 4 jours, les Assemblées de Dieu, une fois chaque année, e durante 4 dias as Assembleias de Deus, uma vez por ano, se réunissent se reúnem là-bas. ali naquele lugar Il y a près de 800 pasteurs e estão ali perto de 800 pastores de la France, da França, mais aussi des DOM et des COM. mas também de Dom e Tom. Et les DOM, c'est les départements et régions São d'outre-mer. os departamentos e regiões de ultramar, Martinique, como a Martinique, Guadalupe, Guyane, a Guiana, La Réunion, Reunião, Mayotte Mayotte et Futuna et les autres. e as Tahiti. demais. Tahiti também. Et malheureusement, il y avait une sœur qui était grippée. E infelizmente estava ali uma irmã C'était que juste à estava côté com dela. gripe e a minha esposa estava sentada logo ao lado. Et mon épouse l'a E a chopée minha esposa apanhou Alors, essa je gripe. prie Então eu oro pour ne pas tomber malade. para eu também não ficar doente, Parce que je n'ai pas la possibilité de me séparer du lit. que eu não tenho a possibilidade de me separar da cama. Avant d'y aller, il y a 2 ans, Há 2 anos je suis parti en Martinique, eu fui até à Martinique, 2 ans et demi há maintenant. 2 anos e meio até, Et pour reprendre une église, para tomar a posse de uma igreja, mais il y a mon peuple martiniquais là-bas mas o meu povo da Martinique está lá et des serviteurs e servos qui ont besoin de que Dieu precisam de et Deus qui ont besoin de formation. e que precisam de formação. Et je crois que la dernière fois, je vous en ai parlé. Eu acho que a última vez que estive aqui eu contei isso aos irmãos. J'ai eu la vision d'implanter une école biblique en Eu Martinique. tive uma visão para criar uma escola bíblica lá na Martinique. Et depuis, j'ai rencontré le maire et tout Desde le reste. então Le maire de la ville. eu fui ver o presidente da Câmara Et nous avons avancé sur le e projet. já avançámos nesse projeto. Et nous espérons E esperamos que le 29 septembre que dia 29 2025 de setembro de 2025 sera l'ouverture de l'école possa biblique. ser a inauguração dessa escola bíblica. Et j'ai ramené Eu trouxe quelques comigo flyers alguns panfletos qui parlent de l'école biblique. que falam, que apresentam a escola bíblica. Priez pour la Caraïbe. Orem pelas Caraíbas. Ce sont des îles. São ilhas. Dieu a dit les îles vont espérer en lui. O Deus disse que as ilhas vão esperar nele. Mais ce que les hommes disent, Mas o que os homens c'est dizem que les îles vont é disparaître. que as ilhas vão desaparecer. Mais moi, je n'y crois pas que Mas les eu îles não vont acredito disparaître. que as ilhas vão Parce que desaparecer. nous sommes à la même hauteur Porque estamos ao mesmo nível que les que États-Unis, os Estados Unidos que tout autre e pays. que outros países Si até. les îles Se as disparaissent, ilhas desaparecem, les États-Unis os Estados disparaîtront. Unidos também vão desaparecer. C'est 75 millions d'habitants São 75 milhões de habitantes et qui ont besoin d'être que formés. precisam de ter formação. 75 millions. 75 Ce sont milhões. des îles. São ilhas. Haïti, c'est 11 millions d'habitants. Haiti são 11 milhões de moradores, de habitantes. Je ne pouvais pas y penser. Eu não podia imaginar Et isso. pourtant, c'est le peuple le plus pauvre dans E, le no monde. entanto, é o povo mais pobre do mundo. Et pour faire court sur cette E para ser partie-là, rápido nesta parte, un de mes amis qui est parti aux États-Unis, dos meus amigos foi para os Estados Unidos qui est pasteur, Et lui a demandé, e que é pastor, perguntou-lhe: est-ce que on pourra enseigner dans la langue créole? será que vamos poder ensinar na língua crioulo, no crioulo? Pourquoi? Parce que Porquê? Haïti a la guerre en ce moment. Les gangs ont pris le pouvoir Porque atualmente a guerra está em Haiti, os gangues tomaram posse Eles- daquela ilha et les écoles bibliques e as escolas bíblicas sont
fermées. estão fechadas. Et il y a des personnes qui veulent aller à l'école E há biblique. pessoas que querem ir à escola bíblica. Alors, priez pour la Caraïbe. Então, orem pelas Caraíbas. Priez pour la Caraïbe. Orem pelas Caraíbas. D'accord? Merci. Ok? Obrigada. Obrigado. Ce matin, Nesta manhã, je voudrais partager avec vous eu gostava de partilhar com os un irmãos psaume salmo que vous connaissez tous, que os irmãos conhecem qui est le todos, plus grand, que é o maior dos le salmos, plus long, o mais comprido qui a 176 versets. e que tem 176 versículos. Mais dans ce psaume, Mas neste salmo il y a un petit verset está ali um versículo pequeno qui dit ceci: que diz o seguinte: Seigneur, Senhor, ouvre mes yeux abre os meus olhos afin para que que je contemple eu contemple les merveilles de ta parole. as maravilhas da tua palavra. Seigneur, Senhor, ouvre mes yeux abre os meus olhos afin que je para contemple que eu contemple les merveilles as maravilhas de ta parole. da tua palavra. C'est du verset 17 Isso é do versículo 17 jusqu'au verset 24. até ao versículo 24. Je ne vais pas le lire Eu não vou ler, parce que sinon, porque então ça prendrait énormément de vai temps. demorar muito tempo. Mais le verset 18 dit: Mas o versículo 18 diz: Ouvre mes yeux Desvenda os meus pour que olhos je contemple para que veja les merveilles de as ta loi. maravilhas da tua lei. Ouvre mes yeux. Desvenda os meus olhos. Avez-vous envie que Dieu vous Os ouvre irmãos les yeux? querem que o Senhor abra os vossos olhos. Je ressens que vous Eu sinto vous cherchez le que os Saint-Esprit. irmãos procuram o Espírito Mais c'est la Santo. vie de Mas l'Église. é a vida da igreja. C'est ça l'Église de Isso é a Pentecôte. igreja do Pentecostes. Vous savez, Sabem? nous trouvons trop peu de gens Encontramos muito poucas pessoas qui sont spirituels, que são espirituais, qui vivent que vivem non pas d'une manière spirituelle, não de forma espiritual, mais d'une manière charnelle. mas de forma carnal. Et pourtant, E, no entanto, la parole de Dieu nous appelle a palavra de à être Deus des hommes nos pede para des sermos femmes homens e mulheres spirituels. com uma vida espiritual. Nos actions, As nossas ações, nos réactions, as nossas reações, nos attitudes, as nossas atitudes, paroles as nossas palavras doivent être devem ser inspirées inspiradas par le Saint-Esprit. pelo Espírito Santo. Vous êtes d'accord avec ça? Concordam com isso? Alors, mais Então, je voudrais aller plus loin. eu gostava de ir um pouco mais longe. Nous voulons que Dieu nous ouvre les yeux. Queremos que Deus abra os Afin que nossos nous olhos voyions, n'est-ce para pas? podermos ver. Le É livre des isso? Proverbes O dit, livro dos Provérbios nos diz, Proverbes, chapitre 29, verset 18, Provérbios 29, 18, quand il n'y a pas de révélation, que quando não há revelação, le peuple est sans frein. o povo não tem travões. Quand il n'y a pas de révélation, Quando não existe revelação, Le o peuple est sans povo frein. não tem travões. nous avons besoin que Precisamos Dieu nous ouvre que les yeux Deus nos abra pour os que nous olhos puissions para aller podermos plus ir loin avec mais Dieu. longe com Deus. Et c'est ce que nous devons rechercher. E é isso que devemos procurar. Vous savez, Sabem? permettez-moi de vous le dire, Permitam-me dizer uma Dieu coisa. s'exprime Deus se de expressa manière multiple. de várias maneiras. Il accorde des songes, Ele dá visões, sonhos a uns, des visions visões a outros, revelações. revelações et des e inspirations. também inspirações. Dans le but Como objetivo de révéler les choses de revelar as coisas cachées. escondidas. Bien sûr qu'il y a des choses cachées. Claro que existem coisas Bien escondidas. sûr qu'il y a des choses Claro que cachées. existem coisas Et nous escondidas. devons E nós Les temos de rechercher procurá-las pour que nous puissions para que possamos aller plus loin avec ir le mais Seigneur. longe com o Senhor. Mais aussi, Mas também les choses à venir, as coisas que estão Dieu por vir, veut Deus quer empêcher que les hommes impedir que os ne homens tombent dans des voies perverses caiam em caminhos et des voies maus mortelles. e, Et des voies mortelles. e caminhos mortais que o levam à morte. Je prends un exemple Eu vou dar um exemplo qui me vient à la pensée. que veio ao meu pensamento. Caïn. Caim. Tous vous connaissez Todos Caïn. conhecem Caim. Caïn a fait une offrande. Caim deu uma oferta, fez uma oferta. Abel, son frère, a fait une offrande. Abel, seu irmão, também deu uma oferta. Caïn était fâché. Caim ficou zangado. Il était mécontent. Ele não estava contente. Imaginez-vous ce matin, Imaginem, esta vous êtes manhã, venu à os l'église, irmãos vêm à vous igreja, avez adoré le Seigneur, adoraram o Senhor et puis pour une raison, e por um motivo et qualquer, pour une
situation e por quelconque, uma situação qualquer, vous avez la sensation os irmãos têm a que impressão Dieu n'a pas approuvé que votre Deus não louange. aprovou o vosso louvor. Et vous voyez, E os irmãos veem la sœur, que a irmã le frère à ou o côté, irmão que está ao lado, Dieu l'a approuvé. Deus aprovou o louvor dele. La Bible dit A Bíblia Caïn était en diz colère. que Caim estava irado. Qu'est-ce qui s'est passé? O que aconteceu? Dieu est venu vers Caïn. Deus veio ter com Caim. Dieu a dit à Caïn, E Deus disse a Caim, écoutez-moi bien, ouçam bem, Dieu dit à Caïn, Deus disse a Caim, Caïn, Caim, réveille-toi. acorda. Le péché O pecado dort dorme à ta à porte, tua porta, mais toi, mas tu domine sur lui. domina sobre ele. Mes amis, on a besoin de Amigos, révélation. precisamos de ter Si pour revelação. Caïn, ce n'est pas une révélation, Se pour moi, c'est para une Caim não révélation. foi uma revelação, para mim é uma revelação. Dieu vient vers moi Deus vem até mim me prévenir avisar-me que si je que continue se dans la eu voie, continuo je nesse vais caminho, mourir. eu vou morrer. Ça vous est arrivé? Já aconteceu com algum dos Toute ma irmãos? vie chrétienne, Durante toda a minha vida Dieu cristã, est toujours intervenu Deus interveio Pour me montrer sempre para me que mostrar quelquefois, que por vezes j'étais sur la mauvaise eu voie. estava no caminho Et errado. ça, c'est la E révélation. isso é a E nós revelação. avons besoin E nós de ce type de precisamos révélation. desse tipo de Mais ce revelação. n'est pas tout. Mas não é tudo. Si nous voulons aller plus Se loin avec queremos Dieu, ir mais longe com nous Deus, avons besoin precisamos que Dieu nous aide. que Deus nos ajude. Vous voulez que je vous donne un autre Querem que eu exemple? dê outro exemplo? Ce n'est pas écrit dans mes notes. Não está escrito nos meus donne apontamentos. un autre Eu vou dar outro exemplo. Vous connaissez Saul de Tarse, Conhecem Saulo de Tarso? l'apôtre Paul. Tarso, o apóstolo Paulo? Vous connaissez cet homme? Conhecem este homem? Il allait de ville en ville Ele ia de cidade em pour cidade persécuter les para chrétiens. perseguir os cristãos. Qu'est-ce qui s'est passé? O que é que aconteceu? Dieu est descendu du ciel, Deus veio do céu, une grande lumière, uma luz muito grande, ça a brûlé ses yeux queimou os seus olhos et il a entendu une e ele voix. ouviu uma voz. Saul, Saulo, Saul, Saulo, pourquoi porque me persecutes-tu? me persegues? Mais dans un langage Mas trivial, numa linguagem trivial, Dieu a dit, si tu fais un pas de plus, Deus disse: se tu fizeres Je deres um t'égorge. passo a mais, eu te mato. et il dit, E ele diz: si tu fais un pas de se plus, deres um passo a c'est mais, fini pour toi. acabou para ti. Pourquoi il dit ça? E porquê é que ele diz C'est isto? l'interprétation. É a interpretação. C'est dire, É dizer il te serait dur que seria difícil de para ti regimber, de passer outre de ou d'aller passar por plus loin cima que ou de les ir mais aiguillons. longe. D'accord? Ok. Alors je l'ai traduit Então eu traduzi dans isso un langage numa trivial linguagem pour vous dire, trivial si vous do faites un cotidiano pas de para plus, dizer que Saul, se derem um passo c'est a fini mais pour toi. hoje, Saulo, acabou para ti. et il va crier à Dieu. E ele vai gritar, Il dit clamar à para o Dieu, mais Senhor. qui es-tu? Ele diz: quem és tu? Et Dieu lui dit, E je suis Deus vai Jésus dizer-lhe: eu sou Jesus que tu a persécutes. quem tu persegues. Tout ça, c'est intéressant, c'est Isso la tudo é muito révélation, n'est-ce interessante. pas? É a revelação. Cet homme s'est engagé. Este homem Il sert le tomou um Seigneur. compromisso, ele serve o Senhor. Dieu a dit, il va apprendre à souffrir pour mon E nom. Deus disse: ele vai aprender a sofrer por causa do meu nome. Mais Mas il sert Dieu, ele está a servir o Senhor. il est persécuté. Ele está a ser perseguido. Mais c'est lui qui dit un jour, Mas é ele que um dia vai dizer: je connais un homme. eu conheço um homem. Est-ce que c'est dans son corps? Será que é no corpo dele? Est-ce que c'est hors de son corps? Será que é fora do corpo Je dele? ne sais. Eu não sei. Mais ce que je sais, Mas o que eu sei c'est que cet homme é que esse homem a vu le troisième ciel viu o et terceiro céu qu'il lui serait dur. e que lhe foi Des choses qu'il a vues, il ne pouvait même pas les exprimer. coisas que ele viu e que nem consegue C'est expressar. la révélation. Isso é a mes frères. revelação. C'est la révélation. É a revelação. Et nous avons E besoin de nós ces choses. precisamos destas Et dans coisas. cette église, E nous nesta avons igreja besoin que Dieu precisamos que révèle des Deus choses cachées revele à as nos coisas yeux. escondidas aos Vous êtes nossos d'accord avec olhos. ça? Concordam com Puissions-nous isso? faire cette année, Que cette neste ano prière, Seigneur, pudéssemos todos révèle-moi fazer les choses cachées. esta oração. Senhor, revela-me as coisas que estão escondidas. Mes frères, Meus mes sœurs, irmãos, minhas irmãs, pour aller plus loin para ir mais longe et pour dire la vérité, e para dizer a verdade, le psalmiste réclame à Dieu o salmista está a reclamar a d'ouvrir Deus ses yeux
está-lhe a pedir para abrir os seus olhos sur les réalités des sobre choses as de Dieu. realidades das coisas de Deus. Et c'est important, mes Isso é frères. importante. Vous savez, on n'est pas Sabem. là pour faire fortune, Não estamos aqui para On n'est pas fazer là pour fortuna gagner le monde. ou para ganhar o mundo, mais on est là mas estamos aqui pour servir para le servir Dieu o Deus vivant vivo et vrai. e verdadeiro. C'est servir Dieu. É servir Seigneur, Deus. comment Senhor, je vais être como utile posso eu ser útil dans cette génération nesta geração et pour cette e génération? para esta geração? Comment, Seigneur, Como, Senhor, je vais gagner mes posso voisins? eu ganhar a vida dos meus irmãos, dos meus vizinhos? Jesus va poser une question aux disciples. vai colocar uma pergunta aos Qui discípulos. dit-on que je Quem suis? dizem eles que eu sou? Qui dites-vous que je suis? Quem vocês dizem que eu sou? Et il y a un homme E houve um homem, e há um homem du nom de Pierre que se chama Pedro, qui va se lever que se vai et levantar qui dit, je sais, e vai dizer: eu sei, tu es le fils de tu és o Dieu, Filho de tu es Deus, le roi. tu és o tu es le ungido, Messie. tu és o Messias. Jésus l'a regardé. Jesus olha para ele. Jésus était heureux. Jesus estava feliz. Si vous regardez dans Se Matthieu repararem 16 em Mateus 16, et au Matthieu 16, verset 16, Mateus 16, 16, Jésus va dire à Pierre, Jesus vai dizer a Pedro: Simon, Simão, Pierre Pedro répondit, respondeu, tu es le Christ, disse: tu és o Cristo, le Fils o du Filho Dieu do vivant. Deus vivo. Jésus, reprenant la parole, E Jesus respondendo, lui dit, disse-lhe: tu es heureux, Simon, bem-aventurado és tu, Simão fils de Barjonas. Jonas, Simão Barjonas, car ce ne sont pas la chair et le sang porque não foi a carne e sangue qui t'ont révélé cela, quem te revelou, mais c'est mon Père. mas meu Pai est dans les cieux. que está nos Vous céus. voyez, c'est encore une question Sim. de révélation. Novamente é uma questão de revelação. Mais regardez encore, Mas mes vejam frères. ainda, Et moi, verset suivant, et moi, versículo seguinte: je te dis pois também eu que te tu es digo Pierre, que tu és et Pedro, que sur cette pierre, e sobre esta je pedra bâtirai mon église, edificarei a minha et que les igreja, portes du séjour e as des morts portas do inferno ne prévaudront. não prevalecerão Point contre elle. contra ela. Amém. Mes amis, Amigos, ici, meus amigos, c'est aqui intéressant. é muito interessante. Vous savez, Pierre, Sabem, Pedro, il s'appelait Pierre, ele chamava-se Pedro, ce qui signifie le roc. o que significa a rocha. Mais Pierre, son nom, c'était Simon. Mas Pedro, seu nome era Simão. Pourquoi on a appelé Pierre le roc? Porquê chamamos então Pedro? Porquê que demos então a Pedro o nome de rocha? Vous savez, dans la vie, Sabem, na vida, il y a des hommes qui ont des petits noms. há homens que têm nomes pequeninos. C'était le roc, Era tipo a rocha. c'était le dur, Era o duro, l'homme qui a peur de o rien. homem que não tem medo de nada. Qui était le métier de Pierre? Qui Qual était era le a métier de Pierre? profissão de Pedro? Il était pêcheur. Ele era pescador. Vous comprenez? Compreendem? Cet homme a vu des vertes et des pas mûres. Este homem viu muitas coisas. Il a vu des poissons géants. Ele viu peixes gigantes. Il a vu des petits poissons. Ele viu peixes Il a pequeninos. connu des tempêtes. Ele enfrentou Il a connu tempestades. des mers démontées. Ele viu mares desenfreados. Mais sur toutes ces choses, Mas sobre todas estas cet coisas, homme n'avait pas peur. este homem não Et je tinha peux bien medo. comprendre E eu entendo pourquoi on l'appelait le roc. porque lhe chamaram a rocha. Ça parle. Isso fala-nos. Faz sentido. Mais Jésus, Mas Jesus, c'est la pierre angulaire. que é a pedra angular, C'est le a nom pedra de da Jésus. esquina, é o nome de Jesus. Mais Jésus va venir vers Pierre. Mas Jesus vem até Il dit à Pedro Pierre, e tu vai dizer t'appelles a le Pedro: roc, tu te chamas a rocha, Mais moi, je suis le mas rocher. eu sou o rochedo. Il y a une confrontation E des houve ali regards. confronto de Et il olhares. dit à Pierre, E ele disse a Pedro: sur ce rocher que sobre je suis, esta rocha que je eu bâtirai sou, mon sobre esta église. pedra, eu edificarei a minha igreja. Mais Pierre qui est le roc, Mas Pedro, que é a Que não rocha perde rien. e que não tem medo de Ele nada, diz, mas ele vai Senhor. dizer: mas Senhor, il découvre ele descobre qu'il y a un rocher que existe uma s'appelle pedra Jésus, que se chama que Jesus sur ce rocher e que là, sobre essa pedra Jésus va bâtir Jesus son vai église. edificar a sua igreja. Il est d'accord. E ele concorda. Mais permettez-moi Mas d'avancer. permitam-me ir mais além.
Jésus dit à Pierre, Jesus vai tu dizer a vois quand Pedro, je vais bâtir mon église, olha, estás a ver quando eu ce vou qui va edificar a minha igreja? prédominer dans O que l'église, vai dominar na c'est la igreja révélation é a de Dieu. revelação. Puisque c'est à partir de la Porque a révélation, partir da c'est à revelação, partir du moment a où Pierre partir do momento em que Pedro va parler sous onction vai du falar Saint-Esprit, sobre a unção do révélé Espírito par le Santo, Père, revelado c'est pelo par Pai, le pasteur Osier e qui não le pelo dit, pastor c'est que par le disse. frère, Não foi o irmão que c'est lhe revelou, Jésus qui foi le dit, Jesus c'est que le disse. Père qui t'a révélé cela. Foi o Pai que te revelou isso. Vous comprenez? Estão a entender? L'Église A igreja est une église de é révélation. uma igreja de Et revelação. nous devons E devemos rechercher procurar la révélation a dans l'Église. revelação na igreja. Quoi que nous fassions, mes frères, Seja o que Jésus a fizermos. dit, Jesus disse, je fais eu faço ce que je vois mon Père o faire. que eu vejo o meu Pai fazer. Alors, mes frères, Então, meus irmãos, permettez-moi de vous dire, permitam-me dizer si vous voulez réussir que votre se vie querem chrétienne, conseguir a vossa vida cristã, permettez-moi de dire cette permitam-me première dizer chose. esta primeira coisa. Les chrétiens Os cristãos doivent se garder devem guardar-se de l'influence da influência des yeux dos olhos sur le comportement. sobre o comportamento. Les chrétiens Os cristãos doivent se garder devem de guardar-se, l'influence proteger-se da de ce que je influência vois avec daquilo mes que eu yeux vejo com os et meus qui va olhos influencer e que vai mon comportement. influenciar o meu comportamento. Ça vous parle, ça, n'est-ce pas? Fala com os irmãos, certo? Depuis l'origine, Desde a origem, des hommes homens ont un rapport particulier avec les yeux. têm uma relação particular com os seus olhos. Jésus a dit, Jesus disse, l'œil o olho est la lampe du é a corps, lâmpada do corpo. n'est-ce pas? Il l'a dit. Ele disse isso. Il dit que ce Ele que diz tu que vois, aquilo que tu eh vês bien, va influencer vai l'intérieur. influenciar o teu interior. L'œil est ce qui nous O met olho en relation, é o que nos põe em relação, qui met l'intérieur põe o nosso en interior relation avec em relação l'extérieur. com o exterior. Ce que vous voyez à O que os l'extérieur, irmãos veem no vous lado le externo, transportez à os irmãos l'intérieur. transmitem para Et o ces vosso choses interior. vont E essas influencer coisas votre vão regard. influenciar o vosso olhar. Très souvent, Muitas vezes, nous pouvons dire que l'œil est un sujet de tentation. podemos dizer que o nosso olho Temptation. está sujeito à tentação. Chrétien, Cristãos, comprends crente, entende que seul Dieu que somente Deus peut nous ouvrir pode les yeux. abrir os nossos olhos Spirituais. espirituais. Il est écrit Está escrito deux choses. duas coisas. Dans 2 Rois, chapitre 6, verset 17, Em 2 de Reis 6, 17, c'est l'histoire d'Élisée conta-nos a história de Eliseu. qui est parti. Il a été dans sa salle de bain. E ele foi até à sua casa de banho. Son serviteur est E sorti o servo dehors dele saiu para pour fora aller chercher de l'eau fraîche, para ir buscar água de fresca, l'eau de la pluie, água da chuva, pour préparer un petit café para pour Élisée. preparar cafezinho para Eliseu. Élisée est dans sa salle de bain, Eliseu está na sua en casa train de de se banho brosser les dents. a lavar os dedos, a Quand escovar tout os à dedos, coup, quando de repente Le serviteur arrive. o servo chega Papa Élisée, e diz: Pai Eliseu, Papa Élisée, Pai Eliseu, nous sommes en danger. estamos em On perigo, va mourir vamos aujourd'hui. morrer hoje. Papa Élisée, Papai l'armée Eliseu, syrienne est là. as tropas da Síria estão cá. Élisée dit, petit, E Eliseu disse: Meu filho, mais pourquoi tu mas t'inquiètes? por que estás Pourquoi preocupado? tu te troubles? Por que é que estás assim Tu tão vois seulement l'armée preocupado? syrienne. Tu só vês as forças da Síria, Et puis, o exército da Síria. Élisée va faire cette prière. Então Eliseu vai fazer esta oração: Seigneur, Senhor, ouvre-lui les yeux. peço-te que lhe abras os Pour qu'il olhos voie. para que veja. Mes frères et sœurs, Irmãos e irmãs, je fais cette prière eu faço esta oração para Que os Dieu irmãos. vous ouvre les Que o yeux. Senhor vos abra Pour que os vous olhos voyez. para que vejam, pour que vous para voyez, que vejam, pour que vous para voyez que vejam les choses de as Dieu. coisas de Deus. Et quand Dieu a exaucé son E serviteur, quando Deus abriu os olhos, le serviteur a vu o servo viu qu'il y avait des que anges havia ali anjos qui étaient armés aux dents que estavam armados et qui étaient beaucoup plus e nombreux que eram bem mais numerosos que ce peu que aquele pequeno d'hommes militaires. grupo de homens militares. Alors, Então,
Nous avons besoin Precisamos que Dieu nous ouvre que les yeux. Deus nos abra os La olhos. foi- A fé, La foi donne cette image a fé dá esta imagem, qu'elle peut voir l'invisible. pode ver o invisível. La foi A fé donne cette dá-nos image esta imagem qu'elle peut voir l'invisible. podemos ver o Quoi que invisível. nous fassions, Seja o que for que Nous le faisons façamos, dans la foi. nós fazemos com fé. alors je vais terminer avec ce premier point. Então eu vou terminar este La primeiro première ponto. chose Primeira coisa est qu'il y a des é merveilles que existem maravilhas dans la parole de Dieu. na palavra de Deus. Il y a des merveilles. Existem Il y a des maravilhas. choses à Existem comprendre. coisas Il que y a des temos de choses à entender, découvrir. coisas que precisamos Le descobrir. deuxième point que je Segundo voudrais ponto développer que eu avec gostaria de vous, desenvolver com os irmãos c'est que les chrétiens é que os cristãos, doivent faire. Alors je vais modifier cette phrase. eu vou modificar um pouco esta Je vais frase. dire les chrétiens Eu vou dizer os cristãos doivent maîtriser devem les yeux. devem controlar os olhos, Maîtriser devem controlar les yeux. os olhos Ou maîtriser le regard. ou controlar a vista. En d'autres termes, Por outras palavras, quand j'utilise le mot maîtriser, quando eu uso a palavra controlar, pour dire é para dizer que mon regard que o meu olhar est sous contrôle. está sob controle. Vous êtes d'accord avec ça? Concordam com isso? Mon regard O meu olhar est sous contrôle. está sob controle. J'aime à raconter. Eu gosto de contar. Quand j'étais jeune Quando chrétien eu era um jovem et que cristão je jeûnais beaucoup e que eu et jejuava que je muito prenais le métro pour aller au e travail, que eu tomava o metro para ir até Ou ao meu pour aller emprego dans Paris. ou para ir para Paris, vous savez les sœurs, sabem, j'étais très souvent dans ma Bible, eu estava muitas vezes lisais. com a minha Bíblia e eu lia, mais sans savoir mas pourquoi. sem saber o porquê. J'arrive, le métro arrive en quai. Eu chegava e o metro Je também sais là chegava. où on arrive. Eu sei perfeitamente Je sais onde eu qu'on devo arrive à parar. Invalide. Eu sei que chega à estação Mais comme Invalide. par accident, Mas como por um je vais acidente, lever les yeux eu vou levantar os olhos et je vais voir, e eu vou ver, je vais regarder, eu vou olhar, mes yeux vont tomber. os meus olhos vão cair. À votre avis, O que é que os irmãos pensam? je Onde suis foi? un homme. Eu sou um homem. Je peux vous le dire, E eu posso dizer aos irmãos, j'étais pas encore pasteur. eu ainda não era pastor. J'étais simple chrétien. Eu era um simples cristão. Et puis, il y avait des personnes qui étaient habillées, E havia ali pessoas vestidas mais mes regards devaient... J'ai pas envie de m'étaler. e sabem, o meu olhar estava tentado olhar e eu não quero falar muito nisso. Soit je rebaisse la tête, Ou eu volto a baixar a minha cabeça, soit je fais ça dans le ou eu métro. faço assim no metro. Soit je fais ça, Ou começo a olhar assim. soit je me mets debout. Ou então eu me Vous levanto. comprenez? Estão a Je suis un entender? humain. Eu sou um Il y a humano. de belles choses devant les yeux, Há lindas coisas dentro do mais nosso qui olhar, devant Dieu ne sont pas mas, si belles que ça. mas que diante de Deus não são Et les assim tão personnes qui belas. mettent ces belles choses E as en pessoas que évidence vestem e que põem le essas font pour coisas que je em puisse evidência regarder. para eu poder Mais je ver, ne sais pas fazem pourquoi. isso. Mas eu não sei o Je porquê. suis dans ma Bible. Eu estou na minha Bíblia, concentrado Et na minha pourtant, Bíblia. E, no entanto, Il n'y a aucune raison. não há motivo J'ai nenhum. rien entendu. Eu não ouvi nada de je especial, lève les yeux. mas eu levantei o meu olhar. Mais vous savez, E mes sabem, amis, ça m'est arrivé já me aconteceu d'être un jeune de estar a jejuar et d'arriver et puis de voir un grand burger. e de chegar e ver um grande hambúrguer, um Un McDonald's. hamburger. Et ça fait 2 semaines. E já Ça há fait 2 3 semaines que não semaines como e que je 3 mange pas. que eu não como. Et ce gros E hamburger esse est là. hambúrguer gigante está Quelle aqui. tentation. Que tentação tão grande. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Isso foi o que eu vi. Mais vous ne connaissez pas Mas ça. os irmãos não conhecem Vous n'avez isso. jamais expérimenté Nunca ça. experimentaram Même isso. pas votre pasteur. Nem o vosso pastor. Jamais. Maîtriser les regards, Controlar o olhar c'est vaincre é vencer la tentation. a tentação. Vous savez, mes frères, Sabem, irmãos, il y a 3 passages de la Bible existem 3 passagens na qui Bíblia parlent de cela. que falam disto mesmo. Le premier A passage, primeira passagem c'est une femme. fala de uma mulher. Elle est dans un jardin. Ela está num jardim, Elle a été ela foi... regarder un fruit. Regardez, hein? Fruit. Ela foi olhar para uma fruta Et puis, elle regarde le fruit e ela olha para aquela fruta et il y a un serpent e está lá uma qui serpente parle avec cette que femme. fala com essa mulher. Et la femme, E la essa Bible mulher, dit a Bíblia nos diz que cette femme que essa mulher a vu viu
Cette femme a vu, Essa mulher c'est le viu, regard encore, mais uma vez que trata-se do ce olhar, fruit viu que aquela fruta était intéressant era pour interessante ouvrir les yeux. para abrir os olhos. Elle en a pris un bout E ela tomou um Ela pedacinho, ela comeu. et elle a dit à son mari, E ela tu sais, disse ao chérie, seu c'est marido: délicieux. Sabes, querido, isto Mais é c'est muito plus que bom. délicieux. É até mais que Vas-y. delicioso. Toma tu também. Premier regard. Primeiro olhar. Un deuxième regard. Segundo olhar. Vous avez une idée. Tem uma ideia? Le peuple d'Israël O quitte povo de l'Égypte. Israel e o povo de Egito. La première guerre Primeira guerra contre Jéricho. contra Jericó. Dieu a condamné, Dieu a déclaré Deus declarou que tout ce qui se trouvait à que Jéricho tudo o que estava em Jericó devait être dévoué par interdit. devia ser proibido. Não devia Personne ser tomado. ne devait y toucher. Ninguém devia tocar naquilo, Mais no que estava pourtant, lá. No entanto, Le regard encore, mais uma vez o olhar, il a vu, ele viu, Achan a vu Acã viu un manteau de chinéar um casaco, uma veste especial, qui était très beau, que era muito bonito outrepassait l'ordre de Dieu, e ultrapassou a ordem de Deus. et il a pris ce E ele manteau tomou aquela et il a veste été le cacher e ele sous sa foi tente. escondê-la debaixo da Vous sua voyez, tenda. deuxième péché. Vê, segundo pecado. Mais il y a un troisième. Mas existe ainda um Vous êtes terceiro. avec moi? Estão comigo? Normalement, vous devriez le savoir. Normalmente já deveriam saber. Normalement, vous devriez Em le princípio savoir. já deveriam saber. C'est un homme. Trata-se de um homem. Un soir, il faisait très chaud. Numa certa noite C'était estava la muito calor. canicule. Estava muito calor, imenso calor. Vous voyez, c'était la canicule Sabem, era pour aquele cet homme. calor que temos às vezes no verão. Et il ne pouvait pas dormir. E ele não podia dormir. Il s'est dit, E é-nos dito: je vais monter sur le eu toit vou subir ao pour prendre terraço un peu d'air frais, para tomar um pouco de ar pour fresco, me rafraîchir. para me refrescar. Mais pourtant, E no entanto, cet homme sur le toit este homem que estava no n'était terraço pas lui tout seul. não estava lá Il somente avait ele. chaud. Não era somente La ele que tinha canicule. calor. A canícula Était là. estava lá também. Et la Bible dit E a Bíblia nos diz que cet homme avait un bon regard. que este homem tinha Il uma boa avait des vista. yeux. Ele tinha olhos. voyait bien les Ele via choses. muito bem as coisas. Vous savez, Sabem, je suis venu ici eu vim aqui pour me faire opérer des deux yeux. para ser operado dos dois olhos. Ça fait 5 ans que je repousse. Já faz 5 anos Depuis la que eu période du Covid. desde o Covid que Et je eu supplie deixo Dieu isso para mais tarde. Eu de me suplico guérir les Deus yeux. para me curar os olhos. Alors je me suis préparé. Então eu preparei. J'ai pris 5 semaines de Eu vacances. tirei 5 semanas de Et je me férias. suis dit, je vais me faire E eu opérer. disse assim: ok, eu vou para ser operado. J'ai déjà fait des examens E eu já fiz os exames depuis 5 ans. há 5 anos já. Mais il arrive Mas acontece que le professeur que o cirurgião qui devait s'occuper de que moi devia cuidar de mim est parti à la retraite. foi reformado, foi para a reforma. Et il a laissé E ele mon dossier deixou o meu dossiê pour un autre de ses élèves, para aluno dele, mais qui est une personne avec un certain âge. mas que já é uma pessoa com uma certa idade. J'arrive, Eu chego lá, je la regarde eu olho para aquela et je pessoa lui dis, e mais eu vous digo êtes assim: jeune. mas você é jovem, o senhor é Vous jovem. dites ça? E ele diz: ai, Je acha dis isso? oui. Eu disse: sim, Je vois que vous êtes eu jeune. vejo que o senhor Et é elle me dit, jovem. mais je suis pas si E jeune ela que diz: ça. mas eu não sou Je assim dis, tão d'accord. jovem. Eu disse: ok. Mais mes yeux ont vu Mas os meus olhos qu'elle viram avait 2 pages blanches. que ela tinha 2 páginas J'ai dit, brancas. c'est tout ce que vous E eu avez. disse: só tem isso. Et elle me dit, c'est tout ce qu'on E m'a ela donné. disse: foi a única coisa que me Mes deram. amis, allez-vous vous faire opérer avec une personne qui a 2 pages E blanches? agora eu pergunto aos irmãos: os irmãos gostavam de ser operados por uma pessoa que tem 2 páginas brancas diante dela? Alors j'ai hésité. Então eu fiquei na dúvida. Alors elle m'a envoyé faire des Então ela examens. mandou-me fazer novos exames. Et je reviens. E eu volto. Elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? E ela Qu'est-ce disse: que vous o que décidez? é que o senhor quer? O que é que decide? Mais dans ma tête, Mas na minha mente, j'étais préparé pour eu estava l'opération. preparado para esta operação. Mais je lui ai dit, docteur, Mas eu disse: doutor, c'est vous qui senhora décidez. doutora, a senhora decida. Et elle décide E que ela je vous decidiu. revois l'année prochaine. Olha, eu volto a J'ai vê-lo dit amém. para o próximo ano. Eu Mais disse mes amém. 5 semaines, je les ai perdues. Mas perdi as minhas 5 Parce que semanas. j'étais censé Porque era suposto avoir un arrêt de maladie. ter uma baixa médica. Et en plus, elle me dit, vous savez, Ainda por cima ela disse-me: sabe, si on vous opère, se operarmos o vous ne senhor, pourrez pas revenir de suite. não poderá voltar a Vous devrez regressar attendre 2 mois. logo. Vai ter de esperar 2 meses.
2 mois. 2 meses. 1 mois plus 2, ça me fait 3. Mais je peux Mês pas mais quitter 2 já l'église faz 3 mois. 3, mas eu não posso deixar a minha igreja durante 3 Alors j'étais meses. content. Então eu estava feliz, fiquei Mais feliz. David n'avait pas ce problème, Mas lui. David, ele não Il tinha est este monté problema. sur le Ele toit. subiu sobre o Et la terraço. Bible nous dit, E a Bíblia nos à diz l'heure où les rois que era no momento em que os reis se mettent en guerre, vão para a guerra, il est resté chez lui. ele ficou em casa dele. Permettez-moi de vous Permitam-me dizer uma coisa. Vous savez, chrétiens, Sabem, si vous avez l'habitude de venir à tem l'église, por hábito de vir à ne igreja. faites pas passer Dieu au deuxième. Não ponham Deus em segundo restez lugar. pas à la maison Não pour fiquem regarder em la casa télé. para Ne ficar a restez pas à ver la maison televisão. pour vous Não reposer. fiquem em casa para Parce descansar. que cette leçon-là, Porque elle est esta lição importante. é importante. Elle est importante. É importante. Même pour regarder Paris battre le Portugal. Mesmo ne se é para restez pas à la ver Paris maison. ser mais forte que Portugal, não fiquem em casa. Venez prier. Venham orar. Vous savez, aux Antilles, Sabem, lá nas ça c'est pas Antilhas, dans mes notes. isto não está também Je nos vois meus que vous êtes apontamentos. intéressés. Eu vejo que os irmãos estão interessados. Il y avait une émission Havia um programa qui s'appelait Dallas. que se chamava Dallas. Et vous connaissez Dallas? Também conhecem Dallas? Vous avez connu Dallas? Também conheceram Non, c'était Dallas. qu'en Martinique ça passait. Não, era só na Martinique. Et passava. Dallas, E Dallas ça c'était le samedi soir. dava ao sábado à noite. Mais les Martiniquais, Mas os da à Martinique, partir de a 21h, partir das 21 horas, commencent à partir pour aller danser en boîte de nuit. comecem a sair para ir dançar nas Mais les jeunes discotecas. filles Mas as moças Quand il y avait jovens, Dallas, quando havia Dallas, ne venez pas les chercher à 21h. não vão Ne buscá-las às venez pas 21, chez elles à não vão à 7 casa delas buscá-las a essa hora. Alors je dis ce matin, Então eu digo nesta manhã, ne faites pas passer Dieu não ponham Deus au deuxième plan. em segundo lugar. Et pour finir cette Para histoire, terminar esta história, David, David, qui avait un bon regard, que tinha uma boa vista, mais il n'était pas le seul à avoir chaud. mas sabem, ele não era a única pessoa que La tinha canicule calor. n'était pas pour lui A seul, canícula não era só para ele, puisque la Bible nous dit porque a Bíblia nos diz qu'il y avait une femme que havia uma qui mulher était à quelle que distance, estava a uma certa On ne sait distância, pas, não sabemos mais que qui se distância, mas que rafraîchissait estava ali le corps. a refrescar o corpo. Et David a vu que cette femme était mignonne. E David viu que aquela Il moça va dire era à ses bonita. hommes, E ele allez vai la dizer aos chercher. seus homens, vão voyez? buscá-la. Vêem? 3 cas 3 casos où ça nous pose un problème avec les yeux. onde o nosso olhar põe-nos num certos problemas, Pourquoi, põe-nos em problemas. Pasteur, pourquoi vous parlez de cela? Porquê, pastor, está a falar Parce que disso? vous nous avez dit que Porque Dieu doit nos nous disse ouvrir que les Deus yeux. deve abrir os nossos olhos. Pourquoi j'en parle? Porquê é que eu estou a falar Parce disso? que si je veux Porque se eu quero que Dieu m'ouvre les que yeux, Deus abra os meus olhos, je dois avoir eu preciso ou dois posséder ou devo la maîtrise. ter o mes controle yeux. dos meus olhos, nos meus olhos, sobre os Je meus ne olhos. mets pas n'importe quoi. Eu não ponho qualquer coisa mes yeux. diante dos meus olhos. Si je veux Se eu quero que Dieu que Deus me révèle des choses me cachées. revela as coisas Vous que êtes estão d'accord avec ça? escondidas. Concordam Vous com êtes isso? d'accord avec ça? Concordam com isso? Moi, je suis d'accord avec ce Eu que je concordo dis. com o que estou a dizer. Alors, je maîtrise mes Então yeux. eu controlo os meus olhos, o meu olhar. Vous savez, Sabem? pour maîtriser le regard, Para controlar Il y a un o homme. olhar, il y a un homme há homem qui a vécu il y a très que longtemps viveu há muito tempo atrás et qui dit, e que diz: j'ai fait un pacte eu fiz uma aliança avec mes yeux com os meus olhos, De pacto com medo de poser les regards de colocar o meu sur la olhar Vierge. sobre a Virgem. Chrétien, Cristão, si tu veux réussir se ta tu vie, queres conseguir a tua fais un vida, pacte avec tes yeux. faz pacto Ne com mets o teu pas olhar. n'importe quoi Não devant ponhas toi. qualquer coisa diante Quand de tu es en ti. train de zapper sur la Quando télé, estás a tu mudar ne de sais pas canal où na tu vas televisão, arriver. não sabes onde vais Mais tu peux ligar. arriver quelque Mas tu part. podes chegar a um Tu peux canal, arriver sur une chaîne. podes chegar a Tu um peux canal avoir. e Quand podes tu es devant ver. l'ordinateur Quando estás diante et do teu que tu es tout computador seul à e que la estás maison, sozinho lá il em n'y a pas casa. papa, Não, o il n'y teu a pai pas não maman, está, a tua il mãe n'y a não pas está, madame, il n'y a pas a tua monsieur. esposa não está, o teu marido também não. C'est la voie facile Esse é o caminho pour la fácil contemplation da contemplação des choses das coisas que nous allons appeler que vamos interdites. chamar de proibidas. Si je veux Se eu quero que Dieu que Deus m'ouvre les yeux, abra os meus olhos, je dois apprendre eu devo à aprender maîtriser a le controlar regard. o meu La troisième olhar. chose Terceira que je coisa voudrais dire que eu pour gostaria de terminer, falar para terminar. mes frères, Caros irmãos,
Nous, chrétiens, Cristãos, nous devons implorer Dieu. nós crentes devemos qu'il nous implorar o ouvre les Senhor yeux. que Ele nos abra os olhos. La troisième chose Terceira coisa que nous apprenons que de aprendemos ce verset, neste à versículo, savoir ou seja, que nous devons prier Dieu que devemos pour orar qu'il illumine para que Deus ilumine les yeux os olhos lorsque nous lisons la Bible. quando lemos a Bíblia. Oui, mes frères. Sim, caros irmãos. Je prends un exemple. Eu vou dar um exemplo. Il y a Daniel. Existe Daniel, le prophète Daniel, o profeta le petit Daniel, prophète Daniel. o pequeno On va profeta l'appeler Daniel. petit prophète, Vamos chamar-lhe mais il y a profeta Daniel. pequeno, mas falamos de Daniel. Il était en train de lire le livre de Jérémie. Ele estava a ler o livro de Jeremias, Mes amis, comme vous lisez la Bible. assim como os irmãos leem a Bíblia. Et pourtant, E, no entanto, il va discerner ele vai discernir qu'il faut 70 années que é preciso pour le 70 peuple d'Israël anos para o povo de Israel pour rester en Irak. pour rester un miracle, En Irak, oui. En Irak. La Mésopotamie, c'est para l'Irak. ficar no Iraque. Quand il a lu ça, Quando ele leu essa parte, c'est comme vous et moi. é como os irmãos. Nous como lisons eu. la Bible. Lemos a Bíblia. Mais qu'est-ce qui va se passer Mas o que vai acontecer, pour qu'il discerne o que é que vai acontecer para que ele sa discernir génération, que a sua c'était le geração temps era, pour son peuple estava no tempo revenir para o seu povo de voltar en Israël? para Israel. La révélation. Foi a revelação que fez com que ele La entendesse révélation. isso. Foi a revelação. Alors, je dis Então eu digo que nous avons besoin que de precisamos réclamer à Dieu, de reclamar, de pedir a Deus. et quand nous réclamons à Dieu de nous ouvrir les yeux, Quando pedimos a Deus para que Ele abra os nossos nous olhos, demandons à Dieu nós pedimos a de nous Deus permettre que Ele nos permita de voir ver ce qui est au-delà du voile, o que está além do véu, de voir de ver ce qui est au-delà o du que voile. está além do véu. Oui, mes frères. Sim, irmãos. Les chrétiens Os cristãos ont besoin de Dieu precisam de pour Deus ouvrir les yeux para de abrir leur entendement. os olhos do seu À nous entendimento. tout seuls, Nós sozinhos nous ne pouvons pas voir não podemos ce ver qui n'est pas visible. o que não é visível. Et je vais aller tranquillement vers ma fin. E eu vou caminhar tranquilamente para o fim. Très souvent, Muitas vezes nous pouvons avoir des visions, podemos ter nous visões, pouvons avoir des songes podemos ter sonhos, de tout type, de qualquer sorte, toute raison. qualquer motivo. J'essaye de me souvenir d'une Eu vision. estou a tentar lembrar-me de uma visão. Imaginons, Imaginemos, vous voyez notre sœur ici vem présente aqui a nossa irmã presente dans votre rêve. no vosso sonho. Vous l'avez vue? Viram-na? Ah, mais tiens, tu sais, sœur, je t'ai vue. Ah, sabes, irmã, eu vi-te no meu sonho. Nous sommes contents, nous avons une révélation. E estamos felizes porque tivemos uma J'ai revelação. vu la sœur. Eu vi a irmã. Alors je vais la voir. Je Então dis, eu vou sœur, ter je com a t'ai irmã. vue. Eu disse, minha irmã, eu vi-te no meu sonho. Mais ce n'était pas la sœur. Mas não era a irmã. Et si vous recherchez l'interprétation du rêve, E se procurar a interpretação do pourrait sonho, que Dieu vous dise é possível que Deus esteja a dizer que ce n'est pas elle, que não é ela, mais c'est une personne qui la ressemble. mas é uma pessoa Pas forcément parecida com physiquement. ela, não obrigatoriamente fisicamente. Peut-être parce que Mais la tal- personne chante, Talvez porque a pessoa canta, joue au piano. ou toca piano. Peut-être que la personne a des traits. A des traits. Talvez a de pessoa tenha ressemblance. traços parecidos, Et semelhanças. c'est vers elle. Et la réalité, ce que je veux dire, E o Senhor queria mostrar essa pessoa. E o que eu queria dizer, lorsque nous recevons des rêves, que quando recebemos des sonhos visions, ou visões, notre première réaction a nossa primeira n'est pas reação de dire aux autres que não j'ai é reçu de ceci, dizer aos outros que recebemos aquilo, c'est de chercher mas é de l'interprétation. procurar a interpretação. Seigneur, Senhor, qu'est-ce que cela veut dire? o que significa isto? Qu'est-ce que cela veut O dire? que significa Si vous isto? regardez dans la Bible, E se virem na il Bíblia, y a plein d'hommes, existem muitos homens, Jérémie, Jeremias, Ézéchiel, Ezequiel, Daniel Daniel et les autres e os prophètes, outros profetas, quand ils recevaient des visions, quando
quando recebiam Dieu leur visões, posait la question, est-ce que tu Deus comprends? perguntava: tu Est-ce que entendes? tu as maîtrisé? Tu estás Est-ce a que tu controlar? saisis ce Tu que tu vois? sabes, estás a perceber, a entender o que vês? Il dit, Seigneur, mais comment je Eu peux le disse: Senhor, mas como comprendre posso entender si tu ne me l'expliques se pas? tu não me explicas? Alors, mes frères, Então, meus je veux irmãos, vous eu encourager quero animar os irmãos a a encorajar, rechercher a procurar les révélations a revelação pour que Dieu vous donne para que Deus vos dê la compréhension a compreensão, E l'interpretação. o entendimento e a interpretação de ce que vous daquilo avez reçu. que os irmãos sonharam, receberam. Dans le livre, et je termine avec ce passage, E eu termino com esta passagem dans le livre d'Éphésiens, no livro chapitre 1, em Efésios capítulo 1, verset 18, Efésios 1:18. mais je commencerai à partir du verset 15. Mas eu até vou começar a partir do versículo 15. C'est pourquoi, Pelo que ouvindo, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus pelo que ouvindo também a fé que entre vós há no Senhor Jesus et de votre charité pour tous les saints, e o vosso amor para com todos os santos, je ne cesse não cesso de rendre grâce pour vous, de dar graças a Deus por vós, faisant mention de vous dans mes prières. lembrando-me de vós nas minhas orações. Le verset 17, Versículo 17. afin Para que le Dieu de notre Seigneur que o Jésus-Christ, Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, le Père de gloire, o Pai da glória, vous donne un esprit vos dê em seu conhecimento o espírito de de sagesse sabedoria et de e de révélation revelação, dans sa connaissance, tendo iluminados et qu'il illumine les yeux de votre os cœur olhos do vosso pour que vous entendimento, sachiez para que quelle est saibais l'espérance qual seja a qui esperança s'attache à son da appel, sua vocação quelle est la e richesse quais as de la riquezas gloire da glória de son da héritage sua herança qu'il réserve aux nos saints, santos et quelle e qual est envers vous é sobre ou envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. e qual a sobre excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amen. Amém. Et qu'il illumine E que Ele ilumine les yeux os de votre olhos cœur. do vosso Mes coração. frères et sœurs, Irmãos e irmãs, caros nous avons irmãos, besoin precisamos de Dieu de Deus, qu'il que illumine Deus ilumine les yeux de notre cœur. os olhos do nosso coração, do nosso entendimento. En conclusion, Para concluir, nous savons sabemos que lorsqu'il y a que quando cécité physique há uma cegueira física ou ou spirituelle, espiritual, le Seigneur o Senhor intervient intervém, o Senhor ouvrir les vem yeux para abrir os des olhos personnes aveugles. das pessoas que não veem. Trois choses Três coisas que nous avons apprises. que aprendemos Ce matin dans nesta ce manhã, psaume. neste salmo. Les chrétiens doivent se garder de l'influence de l'œil sur le comportement. Os cristãos devem guardar-se da influência do olhar sobre do olhar do mundo sobre o comportamento. Les chrétiens, Os deuxième cristãos, chose, segundo ponto, les chrétiens doivent faire devem ou maîtriser leur regard. controlar o seu olhar. La troisième chose, Terceiro ponto, les chrétiens doivent os cristãos implorer Dieu. devem implorar pour ouvrir les Deus yeux. para que Ele abra o seu Implorer entendimento. Dieu. Implorar o Seul Senhor. Dieu Só Deus peut nous ouvrir les pode yeux. abrir os Puisse Dieu nossos vous olhos, bénir o ce nosso matin. entendimento. Que o Senhor vos abençoe nesta manhã.